Bom dia, aposentado! Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje sobre a revisão da vida toda. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisto, mas o direito à revisão da vida toda, que muitos acreditavam estar garantido, está em seu momento mais frágil. A grande virada no jogo aconteceu com a mudança de voto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele, que antes era favorável aos aposentados, mudou de lado ao analisar um recurso chamado embargo de declaração, criando um cenário onde a maioria dos ministros agora é contrária à tese. Isso significa que, na prática, mesmo quem já tem um processo correndo na justiça pode ter seu direito negado ao final. O risco de uma derrota definitiva para todos os aposentados é real e iminente, e não se trata de pessimismo, mas de uma análise fria da atual composição de votos na mais alta corte do país. Esse movimento de união e voz ativa é fundamental. Por isso, peço que você comente revisão da vida toda já, para se juntar à luta dos aposentados contra a injustiça que está sendo cometida. Mostrar que existe uma mobilização popular em torno do tema é uma das poucas ferramentas que temos para pressionar por uma solução justa e definitiva para essa questão, que afeta a vida de milhões de brasileiros. É crucial entender que o desfecho da revisão da vida toda não depende apenas de argumentos jurídicos, mas de uma complexa teia de decisões tomadas em gabinetes, muitas vezes distantes dos reais interesses dos trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal está julgando o recurso extraordinário de número 1.276.977, que está ligado ao tema de repercussão geral 1102. Esse tema discute algo que deveria ser simples: o direito do segurado de escolher a regra de cálculo mais vantajosa para sua aposentadoria. Especificamente, a possibilidade de incluir no cálculo os salários de contribuição feitos antes de julho de 1994, que a regra atual simplesmente descarta. Contudo, o que muitos não percebem é que essa batalha judicial está diretamente amarrada à dinâmica do poder político. Os ministros do Supremo, que dão a palavra final sobre o seu direito, são indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Ou seja, as pessoas que definem o futuro da sua aposentadoria têm uma ligação direta com o poder executivo e legislativo. Isso explica por que mudanças de posicionamento, como a que vimos recentemente, podem acontecer sob pressão política e institucional. A verdade nua e crua é que a composição do tribunal reflete as forças políticas do momento, e isso impacta diretamente a vida do cidadão comum. Diante desse cenário, enxergamos pelo menos 3 grandes barreiras para quem busca a revisão. A primeira é a própria fragilidade da tese jurídica perante a nova maioria de votos que se formou no Supremo. Com a mudança de ministros importantes, o que antes parecia uma vitória certa tornou-se uma esperança cada vez mais distante. A segunda barreira é a dificuldade de mobilizar o Congresso Nacional. Embora deputados e senadores tenham o poder de criar uma lei que garanta a revisão, não existe, no momento, qualquer prioridade política para pautas que beneficiem aposentados, especialmente quando elas representam um custo para os cofres públicos. A terceira, e talvez a mais perigosa, é a falsa crença de que soluções individuais, como trocar de advogado, pagar mais caro por um processo ou acreditar em promessas milagrosas de influenciadores digitais, farão alguma diferença. O problema central está em uma decisão de Estado, tomada no mais alto nível do Poder Judiciário, e que está, infelizmente, fora do alcance de uma ação judicial individual. Por isso é tão vital compreender o mecanismo das indicações ao Supremo e como seu voto, na eleição para presidente e para o Senado, tem um impacto direto e concreto na sua vida e nos seus direitos previdenciários.
Muitas vezes, por falta de informação, o cidadão deixa de participar ativamente desse debate e, sem querer, acaba prejudicando a si mesmo. Quem acompanha outros processos previdenciários importantes, como a ação direta de inconstitucionalidade de número 2111, sabe que a instabilidade é uma constante. No entanto, o que vemos agora é uma consolidação de uma posição restritiva. Ministros como Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso haviam se posicionado de forma contrária. Mas o voto de Alexandre de Moraes foi o golpe de misericórdia. Ele era considerado um voto decisivo para manter a tese viva. E, ao mudar de lado, derrubou a expectativa de um desfecho positivo. Essa virada expõe a fragilidade das promessas que circularam amplamente, especialmente nas redes sociais, onde muitos anunciaram uma vitória definitiva sem levar em conta a complexidade dos recursos judiciais e, principalmente, a possibilidade de o Supremo modular os efeitos da decisão, algo que explicarei mais adiante. Na prática, a grande maioria dos processos de revisão da vida toda está completamente paralisada, aguardando não apenas os últimos votos, mas também a possibilidade de novos pedidos de vista, como o que foi feito recentemente pela ministra Carmen Lúcia, que serve para adiar ainda mais uma conclusão. Além da questão jurídica, há um componente de mobilização social que está sendo negligenciado. Embora muitos aposentados já tenham feito cálculos e saibam exatamente quanto poderiam ganhar com a revisão, pouquíssimos se envolvem em ações concretas, como apoiar ideias legislativas no portal do Senado ou pressionar diretamente os parlamentares que elegeram. Isso revela um quadro de omissão participativa, onde a busca por informação de qualidade é substituída pela esperança passiva em soluções mágicas e pela audiência de vídeos sensacionalistas que mais confundem do que esclarecem. Esse é outro ponto delicado, a proliferação de notícias falsas. Vídeos com títulos chamativos, notícias enganosas e até conteúdos gerados por inteligência artificial são usados para criar uma falsa sensação de que a vitória está próxima, sem qualquer respaldo na realidade processual. É preciso entender a diferença brutal entre uma decisão isolada de um juiz de primeira instância ou de um tribunal regional e a posição consolidada do Supremo Tribunal Federal, que tem o poder de anular todos os avanços conquistados até aqui. O que acontece em muitos desses vídeos é um efeito que poderíamos chamar de animador de velório, onde se comemora uma decisão liminar, que é provisória, sem considerar que, quando o processo chegar ao STF, a chance de reversão é altíssima. Por isso, conhecimento jurídico qualificado e cautela são indispensáveis. Neste momento, a responsabilidade de lideranças, advogados sérios e associações de aposentados é buscar alternativas consistentes. Uma das poucas saídas viáveis é pressionar o Congresso Nacional para debater propostas legislativas. Existe um projeto de lei, de número 1460, protocolado em 28 de março de 2023, que está completamente parado, aguardando um simples despacho para começar a tramitar. Mas projetos dessa natureza raramente avançam com rapidez, pois envolvem custos e impactam o orçamento da União. Essa demora, claro, gera uma angústia compreensível, especialmente para os mais idosos, que têm pressa em ver seu direito reconhecido. O problema é que, na ausência de uma mobilização popular forte e organizada, todos nós ficamos reféns das decisões do Executivo e do Judiciário, enquanto o Legislativo, que deveria ser a voz do povo, empurra o problema com a barriga. Vale ressaltar mais uma vez que o cálculo da revisão não é algo simples ou automático. Ele envolve a inclusão de salários de períodos muito antigos, anteriores a julho de 1994, o que pode, sim, aumentar significativamente o valor da aposentadoria em muitos casos.
Contudo, a garantia desse direito adquirido depende não só da decisão final do Supremo, mas também da chamada modulação dos efeitos. Esse é um ponto crucial que você precisa entender. Modular os efeitos significa que o STF pode decidir limitar o alcance da sua própria decisão. Por exemplo, eles podem determinar que a revisão só valerá para quem entrou com ação judicial antes da data do julgamento final, excluindo todos aqueles que ainda pretendiam ingressar com o processo. Esse ponto é fundamental para avaliar o risco real de não conseguir a revisão, mesmo que você tenha todos os requisitos. Se você já entrou com a ação, precisa acompanhar de perto as movimentações do Supremo e estar preparado para uma possível reversão de entendimento que pode frustrar todas as expectativas. Para quem ainda pensa em entrar com a ação, a urgência é enorme, pois uma eventual modulação pode criar uma linha de corte e deixar você de fora. O contexto político, como já dissemos, é decisivo. A escolha de um presidente da República e dos senadores tem um impacto direto e duradouro nos rumos da Previdência Social, pois são eles que definem quem serão os ministros do STF pelos próximos anos. A participação popular, seja votando de forma consciente, seja pressionando os representantes eleitos, pode ser o grande diferencial entre o avanço e o retrocesso dos direitos dos aposentados. Em meio a tudo isso, é fundamental aprender a identificar e a rejeitar conteúdos enganosos. Tenha atenção redobrada com vídeos que anunciam mudanças repentinas nos votos ou vitórias definitivas sem apresentar nenhuma prova ou fonte confiável. As decisões do STF têm sido claras e nos últimos julgamentos o entendimento majoritário tem sido, infelizmente, contrário à tese da revisão. Outro ponto relevante é a questão da responsabilidade cidadã. Ao longo das últimas décadas, muitos delegaram a defesa de seus direitos à esperança de que governos, advogados ou juízes fariam tudo por eles. Foi um erro. Não perceberam que decisões como a indicação de ministros, o acompanhamento de projetos de lei e a articulação política são tarefas que exigem o envolvimento direto e constante da população. Se você acredita que a solução está apenas em pedir que uma força divina intervenha nos votos dos ministros, é importante compreender que, no sistema democrático e jurídico brasileiro, as mudanças dependem de ação concreta, de mobilização e de cobrança dos representantes do povo. A fé fortalece o injustiçado, mas na prática, quem muda as decisões são os indicados ao Supremo e os parlamentares que você ajudou a eleger. Falando objetivamente, hoje, a única saída real para criar novas condições de vitória para a revisão da vida toda é apoiar propostas legislativas que garantam em lei o direito de escolher o critério de cálculo mais vantajoso. Projetos como o de número 1460 de 2023, embora estejam parados, podem ganhar tração se houver mobilização popular. Mas para isso acontecer, é preciso sair da omissão, votar, compartilhar informações verdadeiras e cobrar os parlamentares. Evite também cair na armadilha de acreditar que um advogado famoso ou um influenciador digital tem o poder de sozinho reverter o cenário. Não existem milagres nem atalhos jurídicos eficientes diante do posicionamento atual do STF. O caminho mais sensato é acompanhar as decisões com sobriedade, buscar informações seguras e agir politicamente, pressionando pela aprovação de projetos que possam modificar a Lei 9.876 de 1999, inserindo de forma clara o direito à rescisão. Em resumo, o momento exige atenção total. Fique de olho nas próximas decisões do Supremo, especialmente na devolução do processo pela ministra Carmen Lúcia, que teve o pedido de vista, e no placar final dos votos.
Compreenda que trocar de advogado ou gastar mais dinheiro com o processo apenas reforçará um ciclo de frustração se o entendimento do tribunal se mantiver desfavorável. A solução passa por ação coletiva, voto consciente e a rejeição de fontes de informação que vendem esperança vazia. Mantenha o foco nos procedimentos que realmente podem fazer a diferença. Apoiar ideias legislativas. Votar com consciência. Pressionar parlamentares e buscar esclarecimentos junto a entidades sérias de defesa dos aposentados. A revisão da vida toda deixou de ser um assunto apenas dos tribunais para se tornar uma questão que depende do conjunto de escolhas políticas e sociais que definem o destino dos direitos dos trabalhadores no Brasil. Fique atento e bem informado.